A gente estava falando sobre dispersão, né? A gente vai dar uma ênfase maior agora no que são os frutos, né? É interessante a gente destacar que os frutos, eles ocorrem exclusivamente no grupo das angiospermas, ou seja, as plantas que têm flor, fruto e semente, né? Então, e como que se distinguem os frutos, né? Existem os frutos carnosos, os frutos secos, os frutos múltiplos e os pseudofrutos ou frutos acessórios, né? Então vamos entender melhor agora por que existe essa classificação, né? Pois bem, quando a gente fala de um fruto carnoso, a gente já imagina, né? Na verdade, a maioria das frutas que a gente come são frutos carnosos, né? Ou seja, quando a gente olha para pêssego, para manga, para abacate, são frutas que a gente, só de a gente comer elas, a gente percebe que existe uma grande reserva energética, né? E normalmente quando a planta, esses frutos eles amadurecem, significa que também que a semente que ela tá lá dentro ela amadureceu, né? E é um momento que normalmente esses frutos eles estão mais doces, mais o palato dos animais. Os animais acabam comendo eles e, como a gente viu anteriormente, provocando a dispersão. E, pois bem, que são frutos secos, né? Aqui a gente tem um exemplo de um fruto seco, né? Que seria o trigo, né? Que seja uma espécie de planta que ela não tem tanta reserva energética, ou seja, ele não tem tanta reserva energética para garantir a sobrevivência da semente. Logo, as formas de dispersão dessas sementes aqui, elas acabam tendo outro mecanismo, né? Às vezes pelo vento, às vezes pela água, sendo que elas não são atrativas para os animais, porque elas não têm esse corpo carnoso, né? Ou seja, toda essa... E assim se dá também a diferenciação, né? Dos frutos carnosos e dos frutos secos. Agora a gente vai falar um pouco sobre os pseudofrutos, né? Os frutos acessórios. E a gente vai tentar também aqui deixar uma forma mais lúdica a gente entender o que é um fruto verdadeiro e o que é um pseudofruto, né? Porque erroneamente, a gente fala que o caju é uma fruta, a fruta do caju, a maçã é uma fruta, e na verdade, quando a gente olha pelo lado científico, não se enquadra. E, pois bem, por que não se enquadra, né? Porque todos os frutos verdadeiros, quando a gente olha esse exemplo aqui, a gente está vendo um ovário, né? E quando a gente fala de um fruto verdadeiro, por exemplo, o abacate, o pêssego, toda aquela parte carnosa do fruto, toda a reserva energética do fruto, né, que vai sustentar a semente lá dentro, ela cresce a partir do ovário, né? Ou seja, toda aquela parte comestível surge a partir do ovário. Quando a gente fala de um pseudofruto, que é o caso da maçã ou o caso do caju, aquela parte carnosa da fruta, ela não é desenvolvida a partir do ovário. Ela se desenvolve, né, a partir de outra estrutura. Por exemplo, no caso do caju, quando você olha o desenvolvimento do caju, que vocês podem acompanhar isso, está no material do livro didático do sétimo ano, tem lá a foto mostrando certinho. E é interessante quando você olha o desenvolvimento do caju, a semente que está dentro da castanha do caju, ou seja, a castanha é a reserva energética que mantém a semente viva lá dentro, né? Ela nutrida lá dentro. E o corpo carnoso do caju, a fruta do caju, na verdade, ela parece quase como um tumor que cresce no pedúnculo, né? Que sustenta toda essa estrutura, né? Então, isso que faz a gente entender o que é um pseudofruto, né? Ou seja, aonde que dá origem à parte carnosa do vegetal, ou seja, da fruta em si. E quando a parte carnosa ela é originada do ovário, a gente tem uma fruta verdadeira. Quando essa parte carnosa ela é originada de outra estrutura da planta, a gente tem um fruto, que no caso é um pseudofruto, né? Ou um fruto acessório. E o nome acessório é porque o fruto se desenvolve das peças acessórias ao óvulo. Agora falando sobre os frutos múltiplos, né, que são resultados de inflorescências, né, e para a gente entender melhor o que é isso, né, e quais exemplos de frutas que a gente pode relacionar com a inflorescência e com esse conceito de frutos múltiplos, né. A gente aqui tem uma flor de alho, né, que é muito parecida também com a forma como o abacaxi se desenvolve, né, ou seja, o abacaxi também é o resultado de uma inflorescência, né, são frutos múltiplos que acabam se conectando, né, e formando uma fruta só. Então, quando a gente olha para a flor do alho, a gente vê que ela tem várias estruturas, várias pontas, né? E isso é a inflorescência, ou seja, uma flor ela vai gerar vários frutos. Ela não vai gerar apenas um fruto, como no caso
por exemplo, da maçã ou da manga, do abacate, né? Cada florzinha dessa aqui vai gerar um fruto, ou seja, quando a gente olha no alho, por exemplo, você pega a cabeça do alho, ou seja, cada florzinha dessa aqui vai virar uma cabeça de alho, e quando a gente consegue soltar as partes menores do alho, os dentes do alho, como a gente vulgarmente chama, cada dentezinho daquele seria uma semente, que foi, claro, já fecundada, né? Então isso é um exemplo de inflorescência, que a gente pode estar associando ao abacaxi também, que segue o mesmo processo. E outro exemplo de inflorescência interessante também é o girassol, né? E no caso quando a gente olha, por exemplo, o abacaxi, quando você corta o abacaxi e você vê as partes do abacaxi, você começa a reparar que, na verdade, é uma junção de várias frutas em uma fruta só, né? Isso é o resultado de uma inflorescência e a forma como vai se originar o fruto dessa inflorescência. Ou seja, a gente está vendo um outro tipo de formação de fruto, diferente dos frutos secos e diferente também dos frutos carnosos, né? Então, mais uma classificação dos tipos de frutos que a gente tem na natureza. Um assunto muito interessante também, né, como a gente está falando a classificação das frutas, né, dos frutos, é a gente entender no nosso país quais são as frutas que realmente são frutas nativas do nosso território e as frutas que foram trazidas, né, claro, por imigrantes ou até mesmo por alguma dispersão de algum outro animal, né? Então, quando a gente olha para a nossa flora, é muito mais evidente que o maior conjunto de frutas que a gente observa, eles acabam vindo da região norte e nordeste, né, claro, centro-oeste do país, né, que são as regiões cobertas pelo Cerrado e pela Amazônia, né. E existem exemplos, não que não existam frutas, claro, na Mata Atlântica, né, em outras camadas de vegetação que existem no país, mas a maior diversidade de frutas acaba por se concentrar nas regiões das maiores florestas do planeta, né, que no caso são a Amazônia, o Cerrado, né, o Pantanal e tudo mais. E quando a gente olha para essas regiões, existem frutas que se destacam, tanto pelo sabor que elas apresentam, quanto pela sua importância comercial, né. Uma desses exemplos é o açaí, né, hoje em dia é conhecido praticamente mundialmente, né, pela sua capacidade nutritiva. O caju, né, o cupuaçu, que a gente consegue também usar para vários materiais, né, por exemplo, o cupuaçu ele é usado para medicina, é usado para fazer suco, é usado em artesanato, as sementes e tudo mais. E quais frutas que a gente consome no nosso cotidiano que na verdade não são frutas nacionais, né, mas a gente acaba, devido ao longo tempo que a gente consome elas e ao longo tempo que elas são cultivadas no nosso território, a gente acaba enquadrando elas como se fossem frutas brasileiras, e na verdade elas não são, né. O maior exemplo dessas frutas é a banana, né. A banana, na verdade, ela não é uma espécie nativa do Brasil, né. Às vezes a gente pensa também o café, né. O café também não é uma planta que é nativa do Brasil, ele foi trazido para cá e, claro, devido ao o solo favorecido, né, o clima, né, acabou favorecendo que o café fosse introduzido aqui e fosse cultivado, né. E é muito interessante, né, que claro, a gente vê toda a concepção ali da reprodução, de estruturas das plantas, classificação dos frutos, sementes, forma de raiz, forma de folha e tudo mais, mas acho que mais interessante ainda é a gente entender do porquê a gente está estudando isso e a forma como isso se relaciona ao nosso cotidiano, né? E é claro que isso a gente acaba caindo na discussão de preservação ambiental, né? As formas que a gente consegue trazer cultivos, né? Tanto de plantas quanto de grãos, de leguminosas e tudo mais, que sejam menos impactantes à nossa sociedade, né? E essencialmente não só impactantes à nossa sociedade, mas também que causem menos impacto ao meio ambiente, já que somos uma espécie que somos totalmente dependentes do meio ambiente. Então é legal a gente ter essa noção, né, da importância também econômica da gente estar preservando, cultivando e desenvolvendo novas tecnologias para a gente melhorar, né, essa interação que a nossa alimentação ela acaba cobrando isso muito do ambiente, né? Então quando a gente começa a ter mais noção, né, do porquê que a gente está estudando, compreendendo essas coisas, fica tudo muito mais fácil da gente entender.